Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar dos conflitos geopolíticos que estão preocupando todo o sistema produtivo, econômico e social do planeta. Eu vou conversar com Vinícius Ferreira, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos impactos da guerra no Oriente Médio. Vamos falar também do mercado das exportações de soja. E você vai ver que o governo federal gasta mais do que arrecada e agora corta a verba do seguro rural. E eu vou comentar do mercado do boi gordo e também da produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos conflitos geopolíticos que estão preocupando todo o sistema produtivo, econômico e social do mundo. Os mercados já passaram por tantos altos e baixos nos últimos meses que nada mais os abala. O que prometia ser uma manhã sangrenta nas bolsas virou mais um dia normal, com os investidores aguardando os próximos capítulos do conflito entre Estados Unidos e Irã. E no sábado à noite, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra entre Israel e Irã, atacando 3 instalações nucleares iranianas, Fordow, Natanz e Isfahan. E o presidente Donald Trump declarou que a ação visa impedir que o Irã avance em seu programa de armamento nuclear. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, ele afirmou que o país usará todos os meios necessários para se defender em publicação nas redes sociais. Ele também classificou os ataques como ultrajantes e prometeu que terão consequências eternas. E a retaliação não ficou só nas palavras. Após os ataques dos Estados Unidos, 3 áreas em Israel foram atingidas por mísseis iranianos. Além disso, o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a principal rota marítima para navios petroleiros e também do mundo, e é responsável por cerca de 30% do transporte mundial de commodity. Agora, essa jogada preocupou o mercado, que viu o preço do petróleo disparar mais de 5% e chegar aos $80 por barril. Isso na madrugada de segunda-feira, dia 23. E as projeções dos analistas são de que a commodity ela pode chegar aos $100 em poucos dias. No entanto, veio uma notícia que acalmou os ânimos. A decisão de fechar o Estreito de Hormuz está nas mãos do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. E nos últimos anos, a região de transporte marítimo tem sido ameaçada pelo Irã diversas vezes, mas sempre acaba ilesa. Não apenas porque o governo acaba chegando a uma negociação, mas também porque a economia iraniana depende do estreito para sobreviver. E agora vamos comentar do mercado das exportações de soja. As exportações brasileiras de soja elas seguem firmes, mesmo com a queda de preços no mercado doméstico. Em maio, o Brasil embarcou 14 milhões de toneladas, um recuo de 8% ante o mês de abril, mas ainda assim 5% superior ao mesmo mês de 2024. Segundo informações que foram divulgadas pelo relatório agromensal do Itaú BBA, a valorização do óleo de soja no mercado internacional deu suporte aos preços em Chicago, que apresentaram alta de 0,5% na primeira quinzena de junho, fechando em $10,51 por bushel. Isso representa algo em torno de $23,17 por saca.
O cenário é reflexo da diretriz americana para os biocombustíveis, que deve elevar a demanda por óleo de soja nos Estados Unidos, impulsionando os esmagamentos e sustentando os preços do grão no mercado agora no médio prazo. No Brasil, no entanto, os preços recuaram em maio, com queda de 1,4% em Paranaguá para R$ 133 a saca, reflexo da valorização do real e também da redução dos prêmios. Em junho, houve uma leve recuperação, com preços subindo para R$ 134 por saca. Apesar da queda, o acumulado de exportações nos primeiros 5 meses do ano soma 51,5 milhões de toneladas, um recorde histórico para o período. Isso mostra que, mesmo com oscilações nos preços, a demanda externa ela segue aquecida. As condições climáticas nos Estados Unidos também seguem no radar e, segundo o SDA, a produtividade esperada ela é otimista, mas abaixo da média do ano anterior, que pode influenciar diretamente as cotações internacionais da soja. Enquanto isso, o mercado brasileiro ele deve continuar acompanhando o movimento do câmbio e os prêmios nos portos e os desdobramentos da política americana para os biocombustíveis. E agora eu vou comentar do mercado do boi gordo e também da produção de carne bovina. O mercado físico do boi ele apresentou preços firmes ao longo da última semana, embora as altas tenham perdido força em comparação com o ritmo registrado até a primeira quinzena de junho. E de acordo com analistas da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Iglesias, os frigoríficos mais cautelosos, o movimento da valorização foi contido à espera da entrada mais expressiva de animais confinados via contratos a termo. O mercado ainda centra as suas atenções nas exportações com um desempenho bastante favorável, enquanto o mercado doméstico conta com suas fragilidades. Os preços da carne bovina ficaram estáveis durante a semana e a reposição entre atacado e varejo segue mais lenta, como é muito comum na segunda metade do mês, o que pode pressionar os preços no curto prazo. Segundo Iglesias, além disso, existe aí uma tendência de consumo por proteínas mais acessíveis, como frango, ovos e também embutidos, o que reduz o ritmo de vendas da carne bovina no mercado interno. As exportações de carne bovina in natura, fresca, refrigerada ou congelada, elas seguem como o principal alicerce do mercado. E nos primeiros 10 dias úteis de junho, o Brasil embarcou 117 mil toneladas do produto, com receita de 634 milhões de dólares, uma média diária de 63,4 milhões de dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. Esse desempenho representa um crescimento de 47,6% na média diária de receita frente a junho de 2024, além de alta de 21,8% no volume médio exportado por dia e aumento de 21,2% no preço médio da tonelada, que ficou na casa de 5.411 dólares. E agora você vai ver que o governo federal ele gasta mais do que arrecada e corta verba do seguro rural. Confira. Enquanto o governo americano bombardeia o Irã, o governo federal bombardeia o agronegócio. Os gastos federais no governo Lula III têm ocorrido em ritmo equivalente a quase o dobro do aumento da arrecadação, que cresce substancialmente. O padrão deve se manter agora no próximo ano, levando a um colapso no funcionamento da máquina pública a partir de 2027, segundo projeções oficiais. O chamado shutdown, que é o desligamento,
é a falta de dinheiro para despesas básicas. Ao longo do terceiro mandato do atual governo, a equipe econômica ela obteve um aumento acima da inflação na receita líquida, livre de transferências para estados e municípios, entre outros, de aproximadamente 191,3 bilhões de reais, com arrecadação prevista nesse ano de 2,3 trilhões de reais. No período, as despesas cresceram 344 bi, devendo atingir 2 trilhões 415 bilhões de reais, segundo dados da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado, e do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional. Com gastos crescendo acima da receita, o governo federal pode encerrar este ano com déficit primário, e é para conter essa trajetória explosiva que a equipe do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, busca elevar ainda mais as receitas. Tentou-se inicialmente aumentar alíquotas do IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. O temor é que Lula abandone as regras do arcabouço fiscal que instituiu em 2023 e acelere o crescimento da dívida pública, pressionando inflação e juros para cima. O governo Lula, no entanto, usa outros meios para gastar mais fora da regra do arcabouço, algo que no final aumenta a dívida pública. E uma das estratégias é liberar recursos do orçamento como despesas financeiras que não são computadas como primárias e ficam de fora da regra fiscal. É simples assim. Dinheiro do chamado Fundo Social, abastecido com rendas da União com petróleo, por exemplo, tem sido direcionado para irrigar programas do BNDES, o Minha Casa Minha Vida e o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, além de outros e outros benefícios. E agora, sem nenhuma comunicação prévia ao setor, o Ministério da Agricultura congelou quase metade do orçamento disponível para o programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural, o PSR, um dos principais pilares da política agrícola nacional e ponto sensível na relação com o agronegócio. Dados obtidos pela CNN indicam que, na última quarta-feira, dia 18, o Ministério fez um bloqueio de 354,6 milhões de reais e um contingenciamento de outros 90,5 milhões no seguro rural. O valor do congelamento de 445 milhões corresponde a 42% da dotação de 1 bilhão e 60 milhões aprovada pelo orçamento do PSR, que é o prêmio do seguro rural para este ano. Veja a jogada do governo. Bloqueio ou contingenciamento? Os bloqueios se referem a despesas que precisam ser cortadas, porque ultrapassam o teto de gastos e têm chances remotas de reversão. Já os contingenciamentos podem ser revertidos com mais facilidade, porque buscam garantir o atingimento da meta fiscal. É simples assim. Portanto, em caso de receitas extras, os valores são descontingenciados. O corte agora da última quarta-feira, ela vai na direção contrária e aumentam as expectativas sobre o anúncio do Plano Safra 25-26, que deve ocorrer entre o fim de junho e início de julho. É importante destacar que a área segurada no país já sofreu forte retração nos últimos anos, caindo de 14 milhões para 7 milhões de hectares
entre 2023 e 2024, uma redução de 50%. Se o congelamento for mesmo aplicado, as entidades projetam uma nova queda na área segurada, que poderia ficar abaixo de 5 milhões de hectares já neste ano. E as seguradoras já haviam solicitado ao Ministério da Agricultura uma dotação adicional de 2,8 bilhões de reais para o próximo ano. Atenção, o avião brasileiro está sem piloto e o combustível está no fim. Portanto, salve-se quem puder. E depois do intervalo eu vou conversar com Vinícius Ferreira, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar uma viajada aí pelos impactos da guerra lá no Oriente Médio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Vinícius Ferreira, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar da guerra no Oriente Médio, e que já há muitos anos que esse estupim ele vem aceso. Ora estoura uma bomba, daí a pouco baixa, daí a pouco volta de novo, mas essa tensão naquela região já vem aí talvez desde a época de Cristo, e parece que ela não tem fim. E agora o presidente Donald Trump mostrou a sua força, e aquilo que ninguém queria fazer, ou não gostaria de fazer, ou não teve coragem de fazer, o Donald Trump fez. Pediu para o Irã parar, o Irã não parou, ele foi lá, bombardeou justamente, vamos dizer assim, as fábricas que poderiam sair dali armamentos nucleares. E o Trump fez e pediu para que a turma ficasse mais moderada, tanto de um lado quanto do outro. Se a gente parar para analisar, isso até faz um pouco de sentido, né? Mas, infelizmente, a guerra é uma coisa que, com todo respeito a você que está aí do meu lado, é uma coisa, infelizmente, burra, porque prejudica todos os lados, tanto quem ganha quanto quem perde. E o Brasil, diante desse conflito que está tendo no Oriente Médio, a gente tem que botar a nossa barba de molho, principalmente em relação a fertilizantes. O Brasil é um país que, de maneira geral, utiliza e compra de fora, principalmente daquela região, por volta de 80%, vamos dizer assim, no geral, dos fertilizantes que nós utilizamos. As nossas terras são fracas e a gente precisa adubar. Se não adubar, não produz como deveria produzir. E é justamente daquela região que a gente depende de muita coisa. E tem um outro detalhe, nós também vendemos muito, muito para eles, principalmente as commodities do agro. Então, como eu disse, é um fato, é uma ação que está acontecendo naquela região que prejudica tanto quem está brigando e quem não está brigando. Infelizmente, o homem parece que está perdendo o sentido das coisas. Mas vamos voltar aqui ao Vinícius Ferreira, que é analista da Pátria Agronegócios, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar agora. Vinícius, bom dia, está tudo bem? Bom dia, tudo bem sim. Então tá bom. Vinícius, vocês lá da Pátria Agronegócios, eu tenho certeza que fica aí com a cabeça meio quente, principalmente em relação a esse problema que está acontecendo. Me fala um pouquinho sobre essa confusão que está tendo lá. Bom, essa confusão aí que está tendo, esse conflito, ele está interferindo no mercado de commodities do agronegócio e em commodities em geral, especialmente também o petróleo. Cerca de 25% do petróleo exportado no globo passa por aquela região, porque é 25% produzido no Oriente Médio. Então, aquela região é uma região extremamente importante
para as commodities. A gente vê ali no Oriente Médio a produção de 40% dos nitrogenados. A ureia, 40% dela vem de lá, cerca de 16% da ureia vem do Irã e Omã. Quer dizer, coloca em risco, basicamente, quase que uma boa parte da produção e produtividade aqui do Brasil, né? Exatamente, isso a gente falando de safrinha. Quando a gente fala também ali dos fosfatados, a gente vê que o Irã, ou Israel, tem cerca de 15% do super simples importado pelo Brasil vem de Israel. 15% da safra passada veio de Israel. Eu venho falando já há muito tempo aqui no programa que nós estamos correndo um risco muito sério, muito, mas muito sério mesmo. É que, infelizmente, a maioria das pessoas, é claro, não estão acostumadas, não lidam com o agro como a gente faz aí há mais de 45 anos, mas a gente está sentindo na pele que isso pode afetar nós aqui seriamente, né? Exatamente. Semana passada, a gente já viu que muitos vendedores saíram de cena não ofertando esse fertilizante para o produtor. Então, muitas vezes o produtor estava querendo buscar a ureia, viu a alta, falou, vou comprar agora. Viu muitos vendedores saindo de mercado. É exatamente o que o mercado faz. O mercado tem, às vezes o pessoal está com o produto ali, mas segura o produto esperando uma alta no preço. Infelizmente, isso é a lei do mercado, é a lei da oferta, da procura, da necessidade ou não. Mas que essa situação realmente é interessante e prejudica a gente, prejudica muito. Principalmente no milho, né? Que eles compram muito milho, né? Exatamente. E quando a gente olha para o milho, a segunda safra do Brasil, a gente vê que as compras elas estão abaixo da média dos últimos 5 anos. Então isso aí é um fato preocupante para o produtor, porque isso aí vai afetar muito a margem de lucro dele, vai aumentar muito os custos. Eu tenho certeza absoluta que, eu acho que depois dessa entrada dos Estados Unidos, eu acho que vai dar uma esfriada no mercado, porque, como nós dissemos agora há pouco, o próprio mercado em si, as bolsas internacionais, logo depois do ataque, elas voltaram basicamente ao normal, como quem diz o seguinte, deixa esses caras lá se matar e nós vamos tocar a nossa vida aqui. E basicamente é o que está acontecendo agora. O que a gente teme talvez seja aí um conflito mais profundo, pensando em algo nuclear. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente importa mesmo é com a importação dos insumos que a gente utiliza aqui. E olha que essa próxima safra 25-26 pode ser uma safra complicada, né? Exatamente. E a gente tem que colocar a importância o quê? O fato importante. O Brasil, ele, cada vez mais, ele está dependendo do globo, dependendo dos produtores mundiais de fertilizantes para a produção nossa. Se a gente vê desde 2014 a 2024, a produção nacional de fertilizantes ela abaixou 10 pontos percentuais na safra no Brasil. E tem um outro detalhe também, que é bom para você que está nos acompanhando aí, sentir o que nós podemos ainda passar o pior, é em torno à produção de defensivos agrícolas. Os insumos que a gente utiliza, muita gente fala aí veneno, né? Tal, mas contra pragas e doenças. Basicamente tudo vem de fora. Vem da Índia, vem da China, que é justamente aquela região que também tem lá os seus problemas geopolíticos, né? Exatamente. Então, você que é produtor rural e que ainda não comprou fertilizante, bate o joelho no chão e torça para que as coisas lá resolvam o mais rápido possível, para que os preços entrem logo no mercado em equilíbrio, para que a gente possa plantar. Caso contrário, vai dar problema, né? Exatamente. O produtor ele tem que ficar muito atento, porque cada vez mais a gente vê essa margem do lucro dele ficando mais estreita. É verdade. Tendo ele que tomar mais atenção para a compra, para a venda, para a comercialização em geral. Para tudo. Exatamente. Papel, um lápis na mão, borrachinha, máquina de fazer conta, e, meu filho, tratar e traçar uma estratégia e pedir a Deus para que
conservo as coisas num rumo mais ou menos certo, porque o trem está começando a ficar feio. Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui e eu espero recebê-lo mais vezes aqui, tudo bem? Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: precisamos de mais tempo ou precisamos ser mais disciplinados com o tempo que temos? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.